O gerenciamento de recursos humanos dentro de um projeto industrial não é uma tarefa fácil. Esse exige planejamento e liderança por parte do gerente de projeto. Um projeto industrial normalmente tem como característica o envolvimento de uma gama elevada de recursos humanos e esses recursos provenientes de diversas áreas. Isso faz com que sua gestão ganhe importância especial nesse tipo de ambiente. O gerenciamento dos recursos tem como objetivo otimizar a utilização dos mesmos, proporcionando uma quantificação mais precisa de insumos e mão de obra que serão utilizados ao longo da execução. Além disso, visa a administração desses recursos de forma a manter a aplicação coerente e eficiente, de maneira alinhada aos objetivos do projeto. Os recursos dentro de um projeto podem se dividir em dois grupos: os recursos de trabalho e os recursos materiais. Os recursos de trabalho são aqueles ligados aos esforços de execução do projeto. Esses são quantificados por meio de horas de trabalho. Os principais tipos de recursos de trabalho em qualquer projeto são os recursos humanos. Os recursos humanos representam uma categoria à parte e devem ser tratados como tal em projetos industriais, dada a sua importância, características e necessidades. Outro exemplo de recursos de trabalho são os equipamentos utilizados no projeto, como equipamentos de içamento, transporte, entre outros. Os recursos materiais, por sua vez, compreendem os recursos que são aplicados ao produto do projeto. Esses abrangem insumos diversos e por isso possuem várias unidades para sua quantificação, como metros quadrados, metros cúbicos, litros, toneladas, entre outros. São exemplos de recursos materiais, as estruturas metálicas, concreto, material elétrico, entre diversos outros que podem ser utilizados no projeto. Vários processos podem ser levados em consideração para o gerenciamento dos recursos. Na fase de planejamento, deve-se gerar um plano de gerenciamento de recursos humanos e realizar as suas estimativas, tanto de material quanto de trabalho. Na etapa de execução, os recursos materiais devem ser adquiridos e aplicados ao projeto. Já as equipes devem ser desenvolvidas e gerenciadas. Tudo isso deve ser devidamente monitorado e controlado pelo gerente de projeto. O plano de gerenciamento de recursos é um documento importante, uma vez que orienta a tratativa que deve ser dada para eles ao longo do projeto. Dentre as questões que devem ser consideradas, o plano de gerenciamento de recursos deve conter o organograma do projeto, que permite configurar a relação hierárquica, definindo os limites de autoridade de cada integrante. Este também pode ser utilizado como base para a definição da comunicação, ajudando a restringir os canais indesejados. A definição de papéis e responsabilidades, a qual deve ser desenvolvida baseando-se nas características necessárias aos recursos para a execução do projeto. Para que um determinado recurso possa ter atribuído a ele papéis e responsabilidades específicas dentro do projeto, este deve se enquadrar nos requisitos exigidos, como por exemplo, o conhecimento sobre as tarefas, a capacidade relacionada à desenvoltura necessária para a realização da tarefa, a atitude para executá-la e a habilitação, que diz respeito ao que determinado recurso está ou não autorizado a fazer. Por exemplo, um engenheiro mecânico não possui habilitação para a realização de um cálculo de uma fundação. O plano de gerenciamento também deve conter as formas que devem ser utilizadas para a estimativa dos recursos. Essas não são diferentes das formas utilizadas para a estimativa dos custos, sendo que muitas vezes elas são tratadas em conjunto. Podem ser utilizadas estimativas paramétricas, análogas, bottom-up e mesmo opiniões especializadas. Além disso, deve-se considerar os programas de reconhecimento e recompensa, caso haja para o projeto, e questões relacionadas à segurança da equipe. Em projetos industriais, devido às suas características de complexidade, do ambiente onde as atividades são executadas e da própria incerteza perante as tarefas, sabe-se que estas nem sempre seguem uma rotina determinada, fazendo com que os riscos sejam normalmente elevados. Uma ferramenta que pode ser de grande ajuda para a gestão dos projetos e que pode ser incluída no plano de gerenciamento dos recursos é a matriz de responsabilidade. A matriz de responsabilidade consiste em uma ferramenta de distribuição de responsabilidades utilizadas para organizar o trabalho em um projeto. Por meio dela, é possível que cada participante entenda suas responsabilidades, evitando tarefas não atribuídas e também que uma mesma tarefa seja executada por várias pessoas em casos onde isso seja um inconveniente. A matriz de responsabilidade também pode ser chamada de matriz RACI quando considera as seguintes funções: responsables ou responsáveis, que é quem executa a atividade; accountables ou autoridade, que é quem aprova uma atividade; consulted ou consultado, que são aqueles que devem ser consultados na execução da atividade; informed ou informado, que é a pessoa que precisa ter conhecimento sobre a execução da atividade. Para que isso fique melhor entendido, vamos imaginar a aplicação da matriz de responsabilidade para duas atividades de projeto: a atividade de elaboração de um pedido de compra e a atividade de elaboração de um cronograma. Para tal, vamos considerar os seguintes participantes do projeto:
planejador, comprador, gerente de engenharia, gerente de projeto e gerente de PMO. Para a elaboração de um pedido de compra, o responsável deve ser um comprador, uma vez que é ele quem executa a atividade. O encarregado pela aprovação do pedido deve ser o gerente de projeto, dadas suas responsabilidades sobre os custos. Ao elaborar o pedido, o comprador pode consultar o gerente de engenharia que é responsável pelas especificações do produto ao qual o pedido se refere. Como o planejador precisa atualizar o cronograma, esse deve ser informado. Nesse caso, o gerente de PMO não tem envolvimento algum com a atividade. No caso da elaboração de um cronograma, a responsabilidade de execução é do planejador. Esse deve consultar tanto o comprador quanto o gerente de engenharia para o estabelecimento das datas. O gerente de projeto deve aprovar o cronograma e esse deve ser informado ao gerente de PMO, para que este tenha dados para o controle de portfólio de projetos da empresa. Independentemente do método utilizado para realizar o levantamento de recursos para as atividades de projeto, uma prática importante é a montagem dos histogramas. Os histogramas de recursos são gráficos que permitem verificar a utilização prevista de recursos ao longo do projeto. Estes podem ser histogramas de mão de obra, de equipamentos, de materiais, entre outros. Para a elaboração do histograma é preciso ter em mãos o cronograma do projeto com as datas de início e fim das atividades, assim como uma estimativa de recurso por atividade. Para entender a criação de um histograma, vejamos o seguinte exemplo. Em um projeto de engenharia, as seguintes horas foram estimadas para a execução das atividades. Na atividade 1 foram estimadas 560 horas para engenheiro, 800 horas para projetista e 240 horas para desenhista. Estas foram distribuídas no tempo entre o mês 3 e 4, conforme o cronograma de execução. O mesmo levantamento foi realizado para as atividades 2, 3 e 4. Até a última atividade do cronograma. Somando-se os valores obtidos por categoria, é possível chegar à distribuição de horas ao longo do projeto. Sabendo-se a quantidade de horas que as equipes trabalham por mês, é possível saber as unidades de recurso a serem alocadas. No caso do exemplo, considerando 170 horas de trabalho por mês e dividindo as horas encontradas por esse valor, tem-se a seguinte distribuição: para engenheiros, para projetistas, para desenhistas e para técnicos de suprimentos. Analisando-se os gráficos, nota-se, portanto, que o recurso mais crítico para o projeto, em termos de quantidade, será o projetista, o qual atinge um pico de 6,7 unidades a serem alocadas no projeto. Embora aqui, a efeito de exemplo, as categorias utilizadas não tenham sido detalhadas, é aconselhável que na montagem do histograma elas sejam melhor determinadas. Por exemplo, onde se lê engenheiro, pode haver diversas categorias diferentes, como engenheiro civil, eletricista, mecânico, entre outros. Dependendo da necessidade, o nível de experiência também pode ser explicitado, como júnior, pleno ou sênior, uma vez que esses também fazem diferença para a execução do projeto. Ao longo da execução do projeto, é necessário adquirir os recursos materiais, assim como mobilizar a equipe responsável pela execução do mesmo. Essas duas atividades devem ser feitas em sincronia com o cronograma de forma a evitar problemas. Por exemplo, se o material previsto chega em campo após o prazo previsto, esse pode causar atraso nas atividades e, dependendo do caso, no projeto como um todo. Já se a equipe é mobilizada antes de ter informações e recursos para iniciar suas atividades, vão haver gastos com mão de obra parada, os quais podem onerar o projeto. É importante ressaltar que a equipe de gerenciamento do projeto pode ou não ter controle direto sobre a seleção dos membros da equipe. Isso acontece uma vez que em projetos industriais é comum o uso de pessoal subcontratado, assim como o uso de estruturas não projetizadas, onde os recursos são divididos com outros projetos. Isso acontece uma vez que em projetos industriais é comum o uso de pessoal subcontratado, assim como o uso de estruturas não projetizadas, onde os recursos são divididos com outros projetos. Isso pode dificultar o processo de mobilização de mão de obra. Para se garantir uma mobilização efetiva no projeto, deve-se analisar se o conhecimento, a capacidade e a habilidade dos indivíduos estão de acordo com as responsabilidades exigidas pelas atividades. Além disso, se seus custos estão dentro dos valores orçados ou mesmo se há disponibilidade, de acordo com as necessidades do cronograma. É comum nesse tipo de projeto a organização executora dispor do recurso ideal, mas esse não possuir disponibilidade devido à atuação em outros projetos. Após a equipe mobilizada, esta deve ser devidamente gerenciada para que a sua performance ao executar os trabalhos previstos possa ser constantemente melhorada. Cabe ao gerente de projeto verificar o perfil dos envolvidos em busca de talentos que possam ser melhor aproveitados, necessidades de treinamento específicos que não foram verificadas quando da elaboração do plano de gerenciamento de recursos,
conflitos emergentes que precisam ser tratados, assim como direcionamentos necessários para garantir o melhor desempenho. Ao longo do desenvolvimento da equipe, é normal que esta vá melhorando seu desempenho à medida que os conflitos iniciais sejam resolvidos e que acordos internos sejam firmados. Também cabe ao gerente de projeto avaliar a equipe de maneira conjunta e individual, proporcionando feedbacks que possam servir para sua melhoria, além de agir com liderança por meio de comunicação, inspiração e orientação da equipe. Neste ponto, são necessárias algumas soft skills ou habilidades inerentes à própria forma de atuação do gerente, como, por exemplo, a habilidade de observar e sentir a equipe e o ambiente de trabalho, a habilidade de ouvir, a habilidade de influenciar a equipe e a habilidade de resolver conflitos. Quanto aos conflitos, normalmente existem várias formas possíveis para a resolução, devendo o gerente de projeto analisar o ambiente para determinar qual a melhor forma de tratá-los. Para tal, o gerente de projeto pode tanto enfatizar soluções que priorizem o acordo entre as partes e que promovam a cooperação, como também, em certos casos, pode impor uma saída caso o objetivo do projeto seja ameaçado. Isso faz com que o gerenciamento de conflitos deva ser tomado com muita responsabilidade, evitando-se julgamentos preconcebidos, opiniões parciais, entre outras coisas. O controle dos recursos de um projeto é realizado por meio da comparação entre os recursos planejados e os recursos realmente alocados para o projeto, sendo esses materiais ou de trabalho. Ao se verificar desvios, a equipe deve agir prontamente para fazer com que estouros de custo ou atraso sejam devidamente tratados. Desta forma, é necessário que a equipe de gerenciamento atue de maneira proativa e planejada, monitorando, antevendo os pontos críticos e agindo para que esses sejam devidamente resolvidos. Uma ferramenta que pode ajudar nessa tratativa é o mapa de carga. O mapa de carga permite realizar uma comparação de médio a curto prazo sobre a quantidade de recursos necessários e a sua disponibilidade. Ele é obtido cruzando-se as informações do histograma de mão de obra com a quantidade de recursos disponíveis no horizonte de análise adotado. Por exemplo, utilizando o caso abordado do histograma de projetistas e sabendo-se que a empresa somente possui 5 disponíveis, nota-se que o projeto terá um problema no 4º mês, quando o pico do projeto chegar. Analisando-se o problema, 3 cenários podem ser possíveis para a solução. Em um primeiro cenário, o cronograma pode ser alterado, fazendo com que as atividades que utilizam projetistas, as quais estejam sendo executadas em paralelo, sejam reagendadas de maneira a reduzir o pico de necessidade. Esta técnica é chamada de nivelamento de recursos. Acontece que nem sempre é possível nivelar os recursos sem aumentar o prazo do projeto. Nesse cenário, o nivelamento de recursos só pode ser realizado por meio do aumento do caminho crítico, fazendo com que esse aumentasse a duração total do projeto. Em um terceiro cenário, o foco de atuação não é no nivelamento, e sim as unidades de recurso disponíveis. Opta-se então pela contratação de um recurso terceirizado para suprir o pico. Bom, com relação ao gerenciamento dos recursos humanos em projetos industriais, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.